Graça e paz, irmãos abençoados, mais uma vez aqui para gravar esses vídeos aos irmãos, com as graças de Deus, para falar da graça de Deus. Pois é, e hoje iremos falar dos espíritos imundos. Espíritos imundos. O que seria esses espíritos imundos que a gente tem ouvido falar nas chamadas igrejas? Tem ouvido eles dizerem por aí que as pessoas estão com o espírito imundo, estão com demônios e por aí vai. Mas o que é, de fato, de acordo com a palavra de Deus, esses espíritos imundos? Nós já sabemos que, dentro do sistema religioso, a melhor forma deles prenderem as pessoas lá é usando táticas de mentiras, é usando suas mentiras, suas falácias, para aprisionar as pessoas. Digamos assim, graças a Deus, uma das ferramentas hoje para desmascarar esse sistema mentiroso é a internet. O que há muitos anos os líderes religiosos já haviam advertido seus membros acerca da internet, proibindo de acessar a internet, de ver televisão, ler jornal. Falar que quem praticava isso daí, quem estivesse lendo jornal, mexendo na internet, acessando a internet, ia ser excluído, ia ficar de prova e por aí vai. Então, falava que ia para o inferno, pegava um frasco de determinados shampoos e virava de cabeça para baixo, virava um demônio e por aí vai, com as suas falácias. Mas era a ferramenta que eles tinham para manter as pessoas aprisionadas dentro do sistema religioso e ali sugar tudo que os membros têm. Mas chegando à internet, hoje o pessoal tem mais acesso em vários vídeos, vários conteúdos aí riquíssimos de conhecimento, as pessoas foram libertando desse sistema fraudulento. E hoje eu estou fazendo uso da internet para levar o conhecimento dos nossos amados irmãos que está aí do outro lado acerca dos espíritos imundos, o que vem a ser espíritos imundos. Esses dias atrás, algumas pessoas me questionaram acerca desses espíritos. E eu resolvi fazer esse vídeo, porque fica mais fácil. E a gente posta na internet e fica lá à disposição para quem quiser ver. Então, abençoado, eu sei que tem, nas escrituras, na Bíblia, tem muitas passagens falando a respeito de espíritos e espíritos imundos. Isso é fato. Mas a gente vai estar lendo aqui e fazendo alguns pequenos comentários naquilo que a gente achar mais necessário. E uma dessas passagens, eu quero estar lendo aqui no livro de Lucas, no capítulo 16, verso 17, que diz assim: E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grandes multidões de povo de toda a Judéia e de toda Jerusalém e da costa da marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados. Uma grande multidão estava vindo para ser curado das suas enfermidades. 18 agora. Lucas 6:18. Como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados. Ou seja, o que entendemos aqui no 18? Até aqueles que estavam sendo atormentados dos espíritos imundos estavam vindo para ser curados. Abençoado, raciocina. Como que é descrito os espíritos dentro das chamadas igrejas? Não era um ser incontrolável, violento,
sem controle algum. E aqui nós estamos vendo aqui que pessoas com enfermidades estavam vindo da Judéia e de Jerusalém para ser curado, inclusive até as pessoas atormentadas dos espíritos imundos. Mas dentro do sistema religioso, essas pessoas endemoniadas com espíritos imundos ficam incontroláveis, falando besteira. Não quer ver Jesus, não quer saber de Jesus. E aqui a gente está percebendo que ela está vindo para ser curada. Ou seja, ela está tendo um pouquinho de consciência. Não é verdade, abençoado? Mas infelizmente nas chamadas igrejas, os espíritos entram e saem nas pessoas. Mais para frente eu vou estar falando acerca disso aqui com mais profundidade. Mas a gente vai estar sabendo também que esse espírito que a palavra de Deus fala não é um espírito que entra e sai a hora que quer. Logo, logo a gente vai estar falando dessa aí. O que nós entendemos com espíritos imundos, nós em graça, são pessoas que não têm a mínima condições de higiene. São pessoas com distúrbios mentais fortíssimos, que andam em condições subhumanas, que andam com a sua mente perturbada por algum problema de família, algum problema no emprego. As pessoas perdem o sentido, um acidente, as pessoas passam a não tomar banho mais, a não se alimentar direito mais, as pessoas passam a não se cuidar da sua higiene de uma forma correta. Então, essas pessoas são denominadas de mendigos. O que é um mendigo? Mendigo, pedinte, indigente, esmoleiros, morador de rua, sem teto ou sem abrigo, é um indivíduo que vive em extrema carência material. Não consegue obter as condições mínimas de salubridade e conforto com um meio próprio. Essa parte aqui, com meios próprios, é muito importante. Por quê? As pessoas não se dão conta de que elas precisam de ajuda. Elas não se dão conta de que elas precisam de tomar um banho, se alimentar, curar das suas feridas. Elas não se dão conta disso. Então, é necessário que alguém faça alguma coisa. Abençoado, outra questão, outro tipo de espíritos, só que dessa vez não imundo, nós encontramos em Apocalipse 1:4, que diz assim. Apocalipse 1:4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ou seja, abençoado, aqui não fala de espíritos imundos, mas fala de espírito. O que entendemos com essa passagem é que esses espíritos aqui são aquelas pessoas que estavam diante das igrejas da Ásia, que está escrito ali. Então, são pessoas com comportamentos diferentes. Aqui não fala que é imundo, mas é espíritos. Então, são pessoas com comportamentos diferentes. Vamos continuar aqui com a nossa leitura. Imundos. O que significa imundo? Adjetivo. Cuja falta de asseio. Cuja falta de asseio. Nós estamos lendo aqui o que significa imundo. Cuja falta de asseio ou sujeira provocam repugnância. Muito sujo, porco, que revolta a consciência, moralmente baixa, ignóbil, torpe. Então, abençoado, nós já sabemos que espírito é um tipo de comportamento. Imundo são
essas coisas que eu acabei de ler. Então, agora daqui para frente vai ficar fácil para a gente entender o que significa espírito imundo. Que nas chamadas igrejas, eles estão, olha, essa pessoa está com espírito imundo, está com espírito assim, está, entendeu? Está endemoniada. Qualquer hora eu vou estar fazendo um vídeo e falando acerca de demônio. Não quero misturar as duas coisas não, para não ficar muito confuso aí para os nossos amados irmãos que está começando agora na graça. E é muito importante a gente ser bem claro e objetivo. Então, abençoados, vamos lá. Marcos 5, 1. Eu quero estar fazendo essa leitura aqui, fazendo alguns comentários aqui de Marcos 5, 1 a seguir. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, levei-o ao encontro do sepulcro. Apenas um homem com espírito imundo. Uai, abençoado. Quero comentar isso aqui. O homem saiu de onde? Do sepulcro. Um homem saiu do sepulcro com espírito imundo. Agora, para e pensa, abençoado. Por que esse homem com espírito imundo não estava dentro das sinagogas, mas sim dentro dos sepulcros? Por que, abençoado? Por que esses espíritos de antigamente não manifestavam dentro das sinagogas, mas era manifestado nas ruas, dentro do sepulcro? Manifestado não. Eles viviam nessas condições sub-humanas, dentro do sepulcro, afastado da sociedade, afastado do convívio familiar. É fácil de entender. As condições humanas dele não eram aceitáveis. Então, eles se afastavam do meio do povo e procuravam, cada vez mais que era rejeitado, eles procuravam ir se afastando mais. Mas, infelizmente, só dentro do sistema religioso que são manifestados esses espíritos invisíveis que entra e sai nessas pessoas. Aqui, nós já podemos ver que esse espírito imundo, ele não entrava e saía. Ele era permanente nessa pessoa. Mas nas chamadas igrejas, eles invocam esses demônios, invocam esses espíritos fraudulentos para arrancar dinheiro das pessoas. Nós acabamos de ver aqui que esse espírito, eles viviam dentro do sepulcro. Eles não entravam numa pessoa e saíam. O comportamento dessa pessoa era dessa forma. Vamos continuar com a leitura aqui. Marcos 5, 3. O qual tinha a sua morada no sepulcro. Eles moravam no sepulcro. E nem ainda com cadeias podiam algemar alguém, prendê-lo. 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e aos grilhões em migalhas, e ninguém podia domar. Abençoado. Está passando aí, está sendo realizado aí os Jogos Pan-Americanos. E eu tenho acompanhado aí, e tenho visto que tem pessoas que têm levantado mais de 200 quilos de uma só vez. Abençoado, imagina uma pessoa que levanta 200 quilos no seu estado normal. No seu estado normal. Agora imagina essa pessoa no seu estado psicológico desanormal. A sua força se multiplica. Com certeza. Quando essa pessoa, fora do seu estado normal, usa sua força, ela não tem medo de se machucar ou machucar alguém. Então essa força se multiplica. Então, se pôr uma corrente num camarada, num atleta desse, que levanta mais de 200 quilos, eu falo com toda a segurança que ele vai arrebentar. Às vezes as pessoas podem pensar que é uma força sobrenatural, mas não é. São pessoas fortes. São pessoas fortíssimas mesmo.
Então vamos lá. Marcos 5, 5. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Interessante, né, abençoado? Os espíritos imundos daquela época andavam aonde? Nos sepulcros e ferindo a si próprio. E hoje, dentro do sistema religioso, os espíritos imundos, os demônios que os povos pregam por aí, está lá dentro. Não estão os espíritos imundos do sistema religioso hoje, não anda mais dentro dos digamos assim, dos cemitérios, ele não dorme mais dentro dos sepulcros. Muito pelo contrário, chegam de carro, de terno e gravata. Aí chega lá, eles espumam a boca, deitam no chão e rola para lá e rola para cá. São os espíritos imundos de hoje, do sistema religioso. Mas tudo isso não passa de uma cena já forjada desde o começo para pôr medo nas pessoas, porque só assim essas pessoas vão permanecer presas lá por causa de medo. Quem não tem medo hoje em dia? Eu tenho medo, todos nós temos medo. E quando a pessoa tem medo, ela tem medo até de dormir com luz apagada. Agora imagina eles falando que se você não permanecer dentro das religiões deles lá, um espírito, os 7 espíritos, né? Se você sair de lá, vai vir outros 7 espíritos, 7 demônios, e vai fazer a sua vida pior do que anteriormente. Então, abençoado, os espíritos imundos aqui da palavra de Deus, naquela época, viviam dentro do sepulcro, dos cemitérios. Agora aqui nas chamadas igrejas, eles descem de carro, terno e gravata. E antigamente eles não manifestavam dentro da sinagoga, mas hoje eles são manifestos dentro das chamadas igrejas. Então, amados, está na hora de o povo abrir o olho para essas verdades. Vamos lá. 6. Pois de longe, vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou. Abençoado. Olha aqui. Adorou. Os espíritos hoje manifestados dentro das chamadas igrejas, eles adoram Jesus? Não. Raciocina comigo, abençoado. Não dá mais para suportar essas mentiras, essas falácias. É necessário nós, em graça, juntarmos e todo conhecimento que você tem, todo entendimento que você tem, usa para desmascarar esse povo. A palavra de Deus não pode voltar vazia. A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, afiada. Então, abençoado, quando nós falamos a verdade, pode ter certeza, a verdade da palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. Vendo, pois, de longe Jesus, correu e adorou. Mas dentro do sistema religioso não é isso que acontece. Eles falam que lá ele vai atrapalhar os planos de Deus, que vai tirar as pessoas de dentro da igreja, porque está contrariado porque a pessoa está indo para a igreja. Sendo que aqui, muito pelo contrário, quando eles viram o espírito aqui imundo, viu Jesus, ele correu e adorou. Não dá para entender, não dá mais. Precisa comentar muito isso aqui, mas não, amado. É só abrir a mente, abrir os olhos do entendimento e ver que é uma grande mentira. É um absurdo, amado. Marcos 5, 7, eu vou te falar, viu? É complicado. A gente fica angustiado, chateado com tanta mentira. Vamos lá. Marcos 5, 7. E clamando, com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Perguntou. Ele está tendo uma conversa saudável com Jesus aqui. Conjuro-te por Deus que... Conjuro-te... Abençoado, está tendo um probleminha aqui, que eu estou gravando aqui, virando a rua, está até atrapalhando aqui a leitura, aqui, entendeu? Mas paciência aí, vamos lá. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Olha, não me atormente,
Mas os espíritos aí atormentam. 8. Marcos 5:8. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Abençoado, Jesus falou assim: sai desse homem. Não ficou fazendo firula em cima deles, não. Não ficou fazendo cenas, não ficou fazendo cena de circense, de novela, de espetáculo, não. Igual fazem hoje. Isso aí é para quê? Para impressionar as pessoas e que as pessoas ficam admiradas. Não, eu vou brincar com esse demônio aqui, com esse espírito aqui. Olha aqui, ó, esse aqui é o pombogira, esse aqui é o tranca-rua, que sempre nem na Bíblia não existe essas pessoas, essas palavras, não existe. Jesus simplesmente falou: sai desse homem, espírito imundo. Ou seja, sai desse homem, comportamento imundo. Comportamento. Espírito imundo são comportamento, abençoado. Muitas das vezes antigamente, eu lembro que eu era criança, eu lembro que alguém falava para outra pessoa: fulano está com espírito de porco. Isso não quer dizer que é literalmente que aquela pessoa está com espírito de porco. Não, mas o seu comportamento é daquela forma. Quando Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, isso não queria dizer que realmente Pedro era Satanás. Simplesmente ele estava falando opositor. Então, da mesma forma é aqui. Sai desse homem, espírito imundo. Sai desse homem, atitude imunda, comportamento imundo, procedimento imundo. Liberta. A pessoa foi liberta. Amado, o Deus que criou os céus e a terra estava em Cristo, em Jesus de Nazaré, fazendo maravilha. O Deus que transformou a água em vinho, multiplicou os pães, os peixes, abriu o mar vermelho. Ele não vai ter poder para fazer a pessoa mudar de comportamento? É lógico que vai ter. É lógico que vai ter. Hoje, dentro do sistema religioso, pessoas com poderes de ludibriar as pessoas conseguem fazer maravilhas. Agora imagina o Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. Se ele não vai fazer a pessoa mudar de comportamento, a pessoa mudou de comportamento imediato. Vamos lá, continuar a leitura. 9, Marcos 5:9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Abençoado. Vou ler mais para frente para eu poder estar comentando aqui. Vou ler o 10. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ou seja, pediu: não me manda para fora dessa região, não me manda embora daqui não. Entendeu? Aquele comportamento, né? De repente aqui, nesse momento aqui, a pessoa naquele estado psíquico atormentado, a pessoa que ia falar assim: ó, vai embora daqui, some daqui, vai viver no outro canto. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos lá. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, aqui é demônio, viu? Espírito, demônio, aqui já está falando demônio. Na minha tradução aqui está falando demônio. Os demônios dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Ou seja, aquela atitude, aquele comportamento que a pessoa estava tendo, fez com que aquele corpo físico falasse para que mandasse para aquela manada de porcos. Ou seja, aquele comportamento sair dele e entrar naquela manada de porcos. Vamos ver o que aconteceu? Marcos 5:13. Ele lhe permitiu. Saindo então, os espíritos imundos entraram nos porcos. Por isso que até hoje os povos falam assim: está com espírito de porco? Eu acredito que é por causa disso aqui. Precipitando uma manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar. E precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos os
onde todos se afogaram. Abençoado. Raciocina comigo. Se a legião é muitos, aqui não fala que é muitas legiões. Fala que é legião porque é muitos. O que nós entendemos isso? Que não é várias legiões. Era legiões porque era muito. E na palavra de Deus, eu vou estar lendo o próximo, agora eu vou estar lendo, vai falar. Só existe, na minha tradução aqui, 2 lugares que fala de legião. Uma é essa daqui, a outra eu vou estar lendo logo a seguir. Então, se Jesus aqui eliminou essa legião, e como que o povo está expulsando legiões até hoje? Como que está aparecendo legiões até hoje? Como? Me dá uma explicação para isso. Vê se tem cabimento. A única legião de espíritos imundos, de demônios que tinha nessa época, entrou na manada de porco e precipitou-se no despenhadeiro e se afogaram todos. De repente alguém agora dentro do sistema religioso vai falar assim, não, é porque eles eram muitos, alguns saiu nadando e conseguiu escapar. Era uma legião só, era legião que era muitos. Então, amados, é muita falácia por aí que não dá. Não tem como. Só no Brasil, abençoado, são mais de 20 mil denominações de igrejas. E todas elas têm esse negócio de expulsar demônios, espíritos imundos e por aí vai. Jesus expulsou uma legião, destruiu uma legião aqui. Ele ainda fala que é legião, que é muito e que ainda existe. Ou seja, aqui Jesus então está sendo mentiroso. Jesus aqui está mentindo. Não tem cabimento. Aqui, a legião que tinha foi... Afogaram-se todos no mar. Mas ainda eles falam que existe outra legião aí. Olha aqui, outra passagem nas Escrituras que fala de legião. Mateus 26:53. Ou pensas tu que eu não poderia rogar ao meu Pai e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Anjo. Então, existem 2 passagens que falam de legião. Essa que eu acabei de ler anteriormente e essa agora que eu li agora. Então, aquela foi destruída. E essas legiões que o pessoal estão expulsando dentro das chamadas igrejas. De onde eles tiraram isso? De onde? Isso, abençoado, é para amedrontar as pessoas, para segurar elas lá e arrancar tudo que elas têm. Isso só acontece porque as pessoas não leem, não acreditam mais na Bíblia. As pessoas não acreditam mais na palavra de Deus. As pessoas não crêem como está escrito. As pessoas estão crendo como estão dizendo para elas. E infelizmente, quando uma pessoa veste um terno, põe gravata, um sapato do bico fino, e pega um lenço, tira do bolso, passa no rosto, põe em cima do púlpito, e bebe água, e começa a gritar, sapatear, e bater palma, as pessoas acreditam. As pessoas acreditam demais nessas cenas. As pessoas amam isso daí. Mas se você chegar para essas pessoas e falar de uma maneira simples para elas, elas não acreditam. Elas não vão acreditar. Se vocês falar simplesmente assim para elas, elas não acreditam. Mas se você for para dentro de um templo, com um terno e gravata, e se comportar como eles lá, elas vão acreditar. As pessoas não acreditam mais na palavra de Deus que está aqui na Bíblia. Não acreditam. Mas acredita só nessas pessoas que eu acabei de falar. Vamos continuar lendo aqui. Marcos 5,14. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam e o anunciaram na cidade e nos campos. E muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. E chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, e o que tinha legião, sentado, o que tivera legião, sentado, vestido
em perfeito juízo e temeram. Abençoado, estava em perfeito juízo. Ou seja, o problema era aqui, ó. Infelizmente, o problema dos muitos que estão dentro do sistema religioso está aqui. É no que a pessoa ouve e pratica. Esse é o grande problema. A pessoa vê que está escrito uma coisa e não crê. Não crê. Ela crê no que o seu líder está lá na frente fala. Pode falar totalmente diferente do que está aqui. A pessoa acredita em quem está lá na frente falando mentira. Ninguém tem coragem de levantar do banco e falar que na minha está escrito diferente. Aqui está dizendo que é assim, assim. Ninguém tem coragem. Por que que hoje nós somos chamados de desigrejados? Deixam falar que somos desigrejados. Se para nós vai ser até bom, que nós sabemos que não é. E quando se fala a respeito de desigrejado, as pessoas que estão curiosas aí vão pesquisar e vão ver a verdade. Nós sabemos que igreja somos nós. Igreja somos nós. Então, abençoado, aqui ó, Marcos 5,15. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera, aqui está falando de demônio, viu? O que tivera a legião, sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amados, eu acho que não há nem necessidade de eu continuar lendo aqui, o restante aqui, depois os irmãos podem estar lendo aí, mas eu acho que o mais importante, a gente já comentou, a gente já frisou, a gente já explicou, eu acho que ficou bem claro. Então, essa de espíritos imundos que se pregam dentro das chamadas igrejas são falácias. São pessoas com comportamentos desumanos, são pessoas que não têm um tratamento psicológico, são pessoas que não têm um tratamento físico, pessoas que não têm um tratamento, uma higiene perfeita, são espíritos imundos. Por que espíritos imundos? Nós sabemos que aqui no Brasil, várias regiões, tem várias maneiras das pessoas denominar aqueles refrescos que vêm dentro de uma sacolinha plástica. Algumas regiões eles falam sacolé, algumas regiões eles falam laranjinha, algumas regiões eles falam chuc-chuc, e por aí vai. Então, nessa época, foi a única maneira que eles acharam para tratar, denominar essas pessoas com esse comportamento. Mas, infelizmente, os pregadores aí, durante esses anos todo, distorceram, não, melhor dizendo, torceram essas verdades, e o povo hoje não quer sair dessas mentiras. E nós hoje, em graça, nós temos aí o dever, a obrigação de distorcer, pôr em linha com a graça a palavra da verdade, a palavra de Deus. É isso que nós, em graça, temos que fazer hoje. E as pessoas que estão aí do outro lado assistindo esse vídeo, nesse momento, que não têm o conhecimento da palavra de Deus, que não, antes de criticar o vídeo, estuda, pesquisa na internet. Pede o discernimento do Espírito Santo de Deus, que com certeza você vai ter a revelação da verdade. Espíritos imundos nada mais é do que seres humanos com comportamentos diferentes, desumanos, estado psicológico transtornados, são esse tipo de pessoas. Mas, infelizmente, nas chamadas igrejas, são espírito que entra a hora que quer, sai a hora que quer, faz o que quer. E aqui nós vimos aqui que espíritos imundos são pessoas que viviam até dentro dos sepulcros. Mas nas chamadas igrejas, eles chegam de terno e gravata.
tem esposa, tem filhos, né? E não dorme dentro dos sepulcros, não. Dorme em hotéis. Isso é fato. Então, abençoado, não precisa muito esforço para entender isso. Não precisa. Aqui nós vimos aqui que esses espíritos imundos, eles não viviam dentro de suas residências com seus pais, suas mães, suas esposas, seus filhos. Viviam dentro do cemitério. Dormiam dentro do sepulcro. E quando Jesus mandou aquele espírito imundo sair daquele homem, Jesus, Deus, estava em Cristo, reconciliando o mundo. Então o Deus que criou o universo todo, acha que ele não vai ter o comportamento, ele não vai ter o poder para fazer com que aquelas pessoas com comportamentos desumanos mudassem instantaneamente a sua maneira de ser? Com certeza, mano. Com certeza. A partir daquele momento a pessoa conheceu a verdade e ela teve um comportamento totalmente diferente de antes. Graça e paz abençoados. Eu peço muito aos amados irmãos que compartilhem esse vídeo, clica aí no sininho e se inscreva no canal para estar recebendo notificações de mais vídeos aí. Em breve eu estarei com mais vídeos aí. Faça isso, pessoal. Nós precisamos desmascarar esses sistemas. Nós precisamos. Tem muita gente preocupada com... Eu vou fazer um vídeo aí posteriormente falando a respeito de um canal de televisão que tem aí. Tem muita gente preocupada com ela. Mas eu vou te falar uma coisa. Tá vindo outra emissora de televisão pior do que ela. Em breve eu vou estar falando aí a respeito. Graça e paz. Até o próximo vídeo.